Olá, meus amigos do YouTube, passando aqui para deixar uma palavra de poder para você nesse dia, para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Atenda para a palavra e olha o que o Senhor Jesus fala para mim e para você, através aqui do livro santo, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra, escuta aqui no livro de Marcos capítulo 8, versículo 38, em nome do Senhor Jesus. Fala assim, olha, portanto, qualquer entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dela quando vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Olha só que coisa séria, meu amigo, minha amiga, meu seguidor do YouTube, Facebook, Instagram e Message. Nosso Deus chamando a minha e a sua atenção através aqui dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Portanto, olha, ele está falando, portanto, qualquer que entre esta geração, ele está falando desta geração, adúltera e pecadora, chamando nós de adúlteros e pecadores. Olha só, ele chamando a nossa atenção. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando nós se envergonha do Senhor Jesus, se envergonha da palavra dele, olha o que acontece aqui. Também o Filho do Homem, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Ele está falando que vai vir na glória do Pai dele e dos anjos dele. Meus amigos, que coisa séria. No dia de hoje, que a gente está vivendo uns momentos terríveis aqui na Terra. Olha o que aconteceu ali na Venezuela. Quantas pessoas já morreram ali através do terremoto que aconteceu ali essa semana. A palavra diz, atenta para os sinais da terra, o sinal do ar, o sinal em todos os lugares, guerra, rumores de guerra. E quando nós se envergonhamos da palavra do nosso Deus, do Senhor Jesus, nós estamos se envergonhando do próprio Deus. E quando ele vir na glória dele, com os santos anjos dele, ele vai ali, ele vai mandar a resposta para as pessoas que estão se envergonhando do nome dele aqui na terra. Olha só, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará ali também dele, quando vir com os santos anjos dele, assim está falando o livro santo. Quer chamar sua atenção nesse dia de hoje? Se reconcilie com o Senhor Jesus, se reconcilie com a palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é o alto e o sublime, que ele pode ali te perdoar e escrever o seu nome no livro da vida. O nosso Deus, ele nunca vai abandonar você. Você é quem sempre abandona ele. Quando você procura ele, ele está sempre ali disposto a ouvir o seu clamor. Vamos aqui no livro do profeta Isaías, para não ficar nas minhas palavras, profeta Isaías, estou chegando aqui, Isaías 57, versículo 15, Isaías 57, versículo 15. Olha só, para não ficar nas minhas palavras. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo num alto e santo lugar. Habita também com os contritos, abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos, para verificar os corações dos contritos. É esse que você tem que clamar, aquele que habita entre os querubins. Quando você clama pelo nome dele, ele vai mandar a resposta. Ali na passagem da Bíblia, a gente vê que o João, no livro de João,
o Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Lá no livro de João 21, do 15 a seguir, o Senhor Jesus reconcilia o Pedro ali de volta, porque o Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Olha só, quantas vezes nós já negamos o Senhor Jesus? Temos que pedir perdão e se reconciliar, porque quando ele vir com os anjos dele, na glória do Pai dele, ele vai julgar e vai dar a sentença. O advogado, ele defende, e o juiz, ele dá a sentença. Essa palavra que eu tinha para você nesse dia de hoje. Quantas vezes nós já negamos o Senhor Jesus? Quantas vezes nós já negamos a palavra do Senhor Jesus? Estamos aqui no livro de Marcos, para nós finalizar aqui a palavra, em nome do Senhor Jesus. Marcos 8, estou voltando aqui, Marcos 8, versículo 38. Portanto, olha só o que está falando. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Ele está falando que nós somos uma geração pecadora. Olha só, portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. Ele está falando que nós somos uma geração adúltera e pecadora. E nós temos que pedir para o nosso Deus, para que Ele possa escrever o nosso livro, no nosso nome no livro da vida. Porque aquele que confessa, ele apaga e joga no mar do esquecimento. Assim está escrito aqui no livro santo, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu tinha para você, em nome do Senhor Jesus. Porque o Pedro falou que jamais negaria ele. Está lá escrito no livro de Mateus 26, 34. E lá no livro de João 21, do 15 a seguir, fala que ele se reconciliou ali com o Senhor Jesus. Ele falou, o Senhor Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele falou: tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E tu sabes, Senhor, que eu te amo. Ele pergunta a terceira vez: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, perguntando ali para o Pedro: você me ama? Ele falou: tu sabes. E aquilo constrangeu Pedro. E ali o Senhor Jesus viu que o Pedro havia mudado. Eu tenho que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que pedir perdão, porque nós erramos todos os dias. Nós pecamos contra o nosso Deus. Nós temos que pedir perdão para Ele. E para que Ele possa escrever o nosso nome no livro da vida. Essa palavra que eu digo para você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nesse momento oro por aquela moça, aquela menina, aquela criança que está ali internada na Santa Casa de Santos, ali, meu Deus, está com o corpo inchado, os médicos não descobrem o que ela tem. Seja repreendido, Pai, da tua palavra, aquele mal ali, em nome do Senhor Jesus. Poderoso de Israel, em nome do Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado, que aquela menina ali, Pai, seja tocada pelo seu poder, seja curada, meu Deus, pelo teu poder. Nesse momento, ordem que aquele mal bata retirada, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor use os médicos para descobrir qual enfermidade que ela tem. Se for enfermidade, para que o médico cure, que esteja sendo curada. Mas se for espiritual, toca ali, meu Deus, e arranca aquele espírito maligno que ocasionou aquela enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Ora ali pelo seu Pedro, que está com um problema ali, catarata, glaucoma ali nos olhos. Pai, a Dona Maria também, a esposa dele, com problema no joelho, meu Deus, toca. Aquela outra moça que pediu oração, que está ali, meu Deus, com trombose na perna, vai curando. E o Alexandre foi também de câncer, vai curando também, Pai. Oh, meu Deus, o Daniel lá do estado da Bahia, cura, meu Deus, ali da leucemia. Meu Deus, eu te peço. Nesse momento, eu oro por todos os meus seguidores, do Facebook, Instagram, Message. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, meu Deus, ali pela minha família, pela minha esposa Daniela, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus tios. Abençoa todo, Pai. É que eu te peço, nessa hora, deixa eu te agradeço, na certeza da vitória, que o Senhor está cuidando daquela moça, daquela criança, ali no leito de dor, no hospital da Santa Casa, aqui em Santos, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno a você, espírito maligno, que ocasionou essa enfermidade, pegar todo o seu mal, bater retirada,
em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.